Oi, boa noite, Igreja de Cristo. Eu me chamo Flávia, sou uma discípula do Senhor Jesus no processo de restauração, a cada dia lutando com muitas falhas, em vitória em muitas delas, graças ao Senhor Jesus. Busco a cada dia ser uma pessoa parecida com Jesus, nas suas atitudes, no seu modo de viver, de pensar, de falar, principalmente na minha casa. É onde começa o meu ministério. Quero te convidar nessa noite a reunir toda a sua família, tá bom? Convida todos que estão aí para juntos sermos edificados com a palavra de Deus. Para mim é um privilégio poder contribuir, poder sim abençoar a cada um que se encontra na sua casa, uma vez que nós não podemos se reunir ainda na casa do Senhor. Então, para mim é um privilégio, um desafio, e é com muita gratidão que eu estou nessa noite aqui para transmitir o que o Senhor tem falado comigo. Quero te convidar a fazer uma oração nessa noite, amém? Pai querido, Pai santo, nessa noite nós estamos aqui. Te peço, Senhor, que Tu venhas ter a liberdade de usar a minha vida como instrumento Teu, para a Tua honra, para a Tua glória. Aquiete, Senhor, cada coração, aquiete cada mente, meu Senhor. Que somente a Tua presença, que somente o Teu Espírito Santo, Ele venha ter a liberdade nessa noite de falar aos nossos corações, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com um tema na terça-feira. E o tema tem sido uma oração com propósito. Buscar entender a cada dia o que é uma oração com propósito. E falando de oração, eu tenho um grande exemplo de oração. Um homem chamado Jesus. Ele foi um homem de muita oração, um homem que tinha a cada dia uma intimidade com Deus, com o Pai, com o Criador. Ele buscava a cada dia seguir a sua palavra, seguir a orientação do Pai dele. E não tem como não citar esse nome tão precioso, Jesus, como exemplo. E em um certo dia, Jesus, como tinha o costume, ele se retirava para orar ao Senhor, para conversar com o Pai dele, buscar a orientação do Pai dele. Quando Jesus volta, alguns dos seus discípulos falou para ele: Senhor, nos ensina a orar. Muito lindo esse versículo, aonde os discípulos dele, de Jesus, observavam essa prática de Jesus. Eles viram a prática de Jesus na sua caminhada, aonde ele se retirava para conversar com o Pai dele. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos, eles não pediram a Jesus para ensinar eles a curar naquele momento, para pregar, para libertar. Não. Algo chamou mais a atenção dos discípulos. Nos ensina a orar. Esse foi o pedido de um dos discípulos dele. Nos ensina, Senhor, a como orar. E em Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz: Então Jesus falou aos discípulos: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nessas pequenas palavras aqui, eu separei alguns pontos
a qual o Senhor me chamou a atenção, a qual o Senhor falou ao meu coração. E a primeira palavra que eu quero hoje falar é sobre a palavra Pai. Jesus, ele ensina esse modelo de oração, dizendo: orem assim. Chame ele de Pai. Chame ele de Paizinho. Porque é isso que o Senhor é. Ele é um Pai. Um Pai celestial, um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai carinhoso, um Pai de amor. Esse é o nosso Pai. Não é uma pessoa distante, mas Ele é um Pai. Um Pai significa o quê? Intimidade. É o meu Pai, né? Acredito que muitos pais vão se identificarem. Por quê? Porque hoje em dia o relacionamento de um pai para um filho é que vem a criar esse vínculo de intimidade um com o outro. E Jesus começa a ensinar isso. Chame ele de pai, de paizinho, porque ele é real, ele está aqui. Em Marcos 10, um certo dia, no versículo 47, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. Nesses versículos, eu pude perceber o quanto esse pai amoroso, o quanto esse pai cheio de amor, ele deseja ter um relacionamento com os seus filhos. Por quê? Porque Jesus sabia o que era que aquele cego queria. Ele sabia muito bem. Mas mesmo assim, ele buscou ter um diálogo com aquele cego. Ele buscou perguntar, se relacionar com ele. Então, esse pai tão presente, esse pai que nós temos o acesso a qualquer momento, ele deseja ter um relacionamento com nós a cada dia. Ele deseja ter uma intimidade com nós. Entende? Segundo ponto é a palavra nosso. Pai nosso. Uma vez que já entendemos que precisamos ver o nosso Pai celestial como um Pai que deseja ter um relacionamento comigo, eu preciso entender que Ele não é simplesmente só o meu Pai. Ele não é só o meu Pai. Ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso. E muitas das vezes, nós temos a atitude de pessoas egoístas. Por quê? Porque só pensa em si próprio. Não pensa no próximo. E acaba, de uma certa forma, sendo egoísta. Porque o pai, ele não é só meu. Ele é meu paizinho. Mas ele também é do meu próximo. Ele é do meu vizinho. Ainda em Marcos 10, 48, diz assim: cale a boca, alguns gritaram para ele. Porém, ele chamava ainda mais alto, sem parar: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim.
as pessoas, elas repreendiam aquele cego. Por que será que eles não buscaram uma atitude de ajudar aquele cego a chegar até Jesus? Atitude de pessoas egoístas. De pessoas que queriam chegar próximo de Jesus. E muitas das vezes, nós somos assim, egoístas. Não pensamos no outro. Segundo ponto, venha o teu reino. Somos povos escolhidos para estabelecer o reino do Senhor, para cumprir a vontade de Deus. Aqui eu fiz uma pergunta para mim mesma e eu faço para você também nesse momento. O que você tem feito para que venha o reino de Deus? O que você tem feito? Porque o Senhor, Ele quer nos usar como instrumento para estabelecer o reino. Para que as pessoas possam contemplar a glória do Senhor através de nossas vidas. Que as pessoas possam ver o quão o Senhor é grande, poderoso, santo, através de nossas vidas. Ele nos escolheu como instrumento. Ele mesmo nos escolheu para servirmos a Ele. Para que a vontade do Senhor venha se cumprir, venha ser feita. Que as pessoas possam contemplar a glória de Deus através da minha vida, através da sua vida. Como? Na minha prática de viver, no meu estilo de viver, no meu modo de agir nas dificuldades, nos conflitos, ajudando o meu próximo, tendo misericórdia do meu próximo. Outro ponto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Interessante que Jesus, no seu momento de angústia ali, na sua oração, ele disse: Senhor, Paizinho, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não venha ser feita a minha vontade, que venha ser feita a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é perfeita, é agradável. E nós, como pessoas chamadas por Jesus, pessoas escolhidas, Ele nos escolheu primeiro. Precisamos entender isso na prática, no dia a dia, com o coração realmente fervendo de alegria, de gratidão. Entender que fomos chamados para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos entender a cada dia: Senhor, fale comigo. Me ajude a entender qual é a tua vontade para a minha vida. Quais são os teus propósitos para a minha vida? Aonde o Senhor quer me levar? Para onde? O que irei fazer, Senhor, para cumprir o teu propósito? Que a tua vontade venha a ser cumprida. Porque Jesus, Ele foi o maior exemplo.
o maior exemplo de um filho escolhido pelo Pai para fazer a vontade dele se cumprir. Precisamos a cada dia entender que temos um chamado especial. E olhando a Bíblia, não tem como eu querer fugir, porque é muito clara. Jesus, ele escolheu a mim para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele se cumprir. E semana passada, a Priscila falou muito bem sobre amar o próximo, sobre ajudar o próximo. Eu acredito que é realmente isso que Deus quer para os seus filhos. É amar o próximo. É apresentar Jesus para ele. É falar para ele que existe um Pai celestial, que existe um Pai santo, grande, poderoso, para fazer além do que aquilo que eu possa imaginar ou pensar. Ele quer sim usar nossas vidas como instrumento. A vontade de Deus é trazer a salvação. Deus nos ama de tal forma que entregou o seu único filho por amor a mim, por amor a você. E é o desejo dele, é o propósito dele que as pessoas venham conhecer através da minha vida, através da sua vida. É o propósito do Senhor. Que as pessoas possam contemplar a face do Senhor através de nossas vidas. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Aquele que ama Deus procura fazer a sua vontade. Jesus, ele orou e disse: Senhor, a minha vontade é essa. A minha vontade é essa. Mas que não seja feita a minha vontade. Que seja feita a tua vontade, que é perfeita. Jesus realmente, ele abraçou o propósito dele. Ele fez realmente se cumprir a vontade do Senhor. E eu também, você também, precisa realmente se posicionar em dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque o Senhor me amou primeiro, mesmo sendo tão pecadora. E eu quero sim levar a salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão, Senhor, sem conhecer um Paizinho amado, sem conhecer um Pai cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Quantas pessoas estão padecendo, estão morrendo e não sabe que existe um Pai que você sabe que eu sei, um Pai celestial, um Pai santo. Devemos a cada dia pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a orar. E assim vamos saber qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito do Senhor. É bem verdade que nós não sabemos orar. Quem decide por nós é o Espírito Santo. E precisamos depender mais do Espírito Santo.
de entender o que é realmente conversar com o Senhor, conversar com o Paizinho, de buscar a cada dia ter uma intimidade, uma sensibilidade para conseguir ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Ouvir a cada dia e praticar, mostrando a cada dia que existe um Pai amoroso. Eu acredito que essa é a vontade do Senhor, que as pessoas possam conhecer o Pai Celestial através da minha vida, através da sua vida. E que nós possamos, sim, contribuir para que venha a ser feita a vontade do Senhor e não a minha. Porque muitas das vezes as minhas vontades são totalmente ao contrário da vontade do Pai. E só realmente buscando a intimidade com Jesus, buscando realmente a presença dEle, nós vamos entender o que é realmente cumprir a vontade de Deus, o propósito que nós fomos chamados. Então, nós como povos do Senhor Jesus, nós precisamos a cada dia entender qual é o chamado do Senhor para a minha vida. Como o Senhor devorar. Como, Senhor, eu preciso estar intercedendo. Como, Senhor, eu estou te buscando. É onde nós precisamos a cada dia buscar entender. Para nós estarmos orando com o propósito certo. Não sermos pessoas que oram e não contemplam a glória de Deus. Pessoas frustradas. Mas que nós possamos contar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, ore por mim. Fale ao Pai por mim. Ele quer nos ouvir. Muitas das vezes com gemidos exprimidos, com choro. Mas Ele quer nos ouvir. Precisamos a cada dia buscar isso, entender. Porque Jesus, Ele foi um grande exemplo para os seus discípulos. Os discípulos tinham o desejo de buscar ao Pai assim como Ele via Jesus buscando. Precisamos transmitir isso para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir o desejo de conhecer o nosso Jesus. Que Ele vive e reina para todos sempre. Ele é santo. Então eu quero finalizar a minha reflexão. Foi o que o Senhor tem me falado, tem me ensinado nesses dias. E eu quero te encorajar realmente a buscar a Deus. Estamos passando momentos difíceis, onde não podemos se reunir na nossa igreja. E muitas pessoas hoje estão amedrontados, estão angustiados, oprimidos, tristes, porque não conhecem verdadeiramente o Pai Celestial. Não reconhece a santidade que é o nosso Pai Celestial. E precisamos sim ter coragem, ter ousadia, para assim levar a palavra de Deus, para que as pessoas possam conhecer esse Paizinho, que é tão perto, que é tão próximo, que está aqui, que está aí com você. E é isso, eu quero orar com você, amém? Pai querido, Pai santo,
Nessa noite eu já quero te agradecer, Paizinho. Muito obrigado. E nos ensina a cada dia, Senhor. Nos ensina a cada dia a buscar, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos ensina a cada dia, Senhor, a depender, Senhor, mais do Teu Espírito Santo, Pai. Venha interceder por nós. Venha orar por nós, Espírito Santo. E nos ajude, Senhor, a buscar ter uma sensibilidade da Tua voz. E assim como Jesus, Pai, que venha se cumprir, Senhor, a Tua vontade, não a nossa. Que a nossa vida venha ser, Senhor, uma vida de renúncia, Pai, para fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade venha ser feita, Pai, através, Senhor, da minha vida. Através, Senhor, de cada um que está me ouvindo, me assistindo hoje, Pai. Esse é o Teu desafio, Senhor. Que a Tua vontade venha a ser cumprida através de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Amém e amém.